Tô chegando. Meu Ó, amigo, essa tecnologia pega cada peça na gente, não é não? pois é, eu passei o dia inteiro testando o computador aqui, porque na última live que nós fizemos no Movimento Raiz, eu estava com problema de som. E aí eu Aham. passei o dia inteiro testando e falei, eu não quero ter problemas. Hoje é uma noite especial, vou falar com o Brena, meu amigo, vou falar com o público dele. Não pode dar problema, mas a vida o que é sem emoção, né? Um pouquinho de emoção sempre é importante para a vida da gente. Como diria o meu sogro, ele fazendo uma alusão ao Joseph Klimble, a vida é uma caixinha de surpresas. Tô E a pensando gente sempre aprende, a gente está sempre aprendendo e é uma coisa espetacular isso, né? Porque essa oportunidade de desenvolvimento que nós estamos tendo, algumas pessoas talvez não estejam enxergando isso dessa maneira. Ô, o Ivo aí, o Ivo chegou, nosso amigo, nosso convidado, o Ivo da semana que vem, o Ivo vai fazer uma participação conosco e eu preciso explicar os nossos live espectadores, eu aprendi com você, né? Essa expressão, Almir, preciso explicar aos nossos live espectadores que é o seguinte: eu resolvi começar a fazer essas lives toda segunda-feira às 18h30, hoje excepcionalmente nas quintas-feiras, excepcionalmente, porque na segunda a gente teve eu tive um convite para dar uma palestra na Fundação Santo André, e aí não consegui conciliar, mas então vamos fixar horário às 18h30. E eu resolvi fazer essas lives como a minha gratidão e por reciprocidade a todas as pessoas que me convidaram para algum tipo, alguma participação, alguma live, foram diversas nesse período de pandemia. Então, como eu sou uma pessoa que acredita no princípio da reciprocidade, eu estou querendo ser recíproco. E o Almir trouxe um tema, porque eu dei total liberdade aos meus convidados para que eles escolhessem um tema, desde que, com uma única condição, que esse tema fosse um tema para o desenvolvimento da advocacia, que esse é o meu valor, e esse é o valor do Almir dentro do movimento Raiz, que eu acabei passando a integrar graças ao seu convite. Nós não nos conhecemos no LinkedIn. Mas, Almir, eu estou só dando esta pequena introdução para as pessoas te conhecerem, saberem como como que foi isso e a força das relacionamentos, do networking, que é a minha praia. Mas hoje nós vamos falar de ética e networking. Então eu gostaria que você se apresentasse, desse o seu histórico aí. O palco é seu, meu amigo. Ah, imagina, imagina. Eu gosto mesmo é dessa coisa mais interativa, um pouco menos formal. Se vocês assistirem as lives do Movimento Raiz, vão ver que é uma conversa mesmo, é um bate-papo. E esse ambiente mais informal, eu acho que é muito mais proveitoso, que a gente gasta menos tempo com salamaleques e vai direto ao assunto, né? Acaba respondendo Exatamente. diretamente as questões que aparecem. Eu Bom, estou eu aqui sou convidando, advogado. Almir, Oi, oi, desculpa, eu claro. estou aqui convidando as pessoas. Então, todo mundo que está aí, por favor, apertem os coraçõezinhos, aviãozinho do direct para convidar todo mundo, né? Se querem nos ajudar ao desenvolvimento da advocacia, então, por favor, aviãozinhos e coraçõezinhos. Mas vamos lá, Almir. A melhor máquina de network é justamente o É, coraçãozinho, o aviãozinho no Facebook, o compartilhar. E acho muito feliz essa palavra, por sinal, né? Compartilhar, porque é partilhar junto, né? Estar junto. Vamos lá. Estou me apresentando, meu nome é Almir, sou advogado há alguns anos, tenho o DNA de advogado, meu avô era advogado, muito embora eu não tenha tido muito contato com esse meu avô, morreu quando eu era muito, muito, muito bebezinho. Meu pai é advogado também, trabalhou no funcionalismo público durante 40 anos, ao se aposentar, naturalmente veio para as fileiras. Meu irmão
também, mais velho que eu, advogado também, inclusive já deu uma entrevista comigo no Movimento Raiz, é um grande entusiasta, um especialista em direito tributário, e juntos nós começamos a trabalhar no direito, eu e ele. Ambos de outras formações, ele psicólogo, eu na área de informática. Nem me perguntem mais sobre o assunto, não entendo mais nada, já se passaram muitos anos. Informática é muito evolutiva, né? E a evolução é muito rápida. A gente tem É que. inc- Parece incrível, né? Incrível. Que a cada Então, 6 meses temos novidade. todo dia tem uma novidade, dependendo da área que você trabalha. Eu trabalhava com imagens, ixi, cada dia que passa uma novidade. Hoje em dia os programas são tão completos que eu não consigo mexer uma palha. Você vê, tivemos dificuldade aqui numa questão de imagem, veja você. Pois é. Eu e meu irmão, com formações diferentes, começamos a trabalhar com defesas na área tributária, observando que isso é possível mesmo sem ser advogado. É preciso ter um pouco de conhecimento de direito Opa, deu uma administrativo. travada, Almir. Eu Almir, travei? Almir, deu uma travadinha, volta que vocês estavam fazendo defesas na área tributária. E aí? Sim, sim, que isso é possível, só é exigível, é possível para pessoas que não tenham formação jurídica, é preciso conhecer um pouquinho tanto de tributos como um pouco de direito administrativo. Juntos Eu não formamos me, uma sociedade. eu não me arriscaria a fazer uma defesa tributária sem ter conhecimento jurídico. Bom, a gente não tinha conhecimento jurídico, mas tinha conhecimento de direito tributário, perdão, de um pouco de direito tributário e muito, muito, muito de direito administrativo. Isso é possível. O ius postulandi diz respeito, né, o direito postulatório diz respeito ao judiciário. Então, a exigência da OAB é para o judiciário. Então, nos processos administrativos é possível atuar mesmo sem ser advogado. Não aconselho. Eu Eu não não aconselho aconselho também, é isso. porque advogado se desdobra melhor. Mas mesmo ao advogado é importante conhecer o direito administrativo, porque ele tem uma série de procedimentos que são diferentes, embora semelhantes, mas são diferentes e tem situações bem diferentes do processo judiciário. Juntos montamos isso e naturalmente caminhamos para a formação jurídica. Ele, psicólogo, um pouco antes de mim, eu logo em seguida, fizemos a formação. Me formei em 2007, aos 43 anos. Que bacana. O que já dá para concluir que estou com 56, né? Não, não escondo idade. Nem parece, viu? Não parece, né? Não, parece uns Ninguém. 58, mais ou menos. Parece Brincadeiras à mais. parte, né? Não parece, não, é brincadeira. Imagina. Eu não tenho problema nenhum com idade. Desde que pareça menos, não tem problema nenhum. Pois bem, eu estive durante todo o meu período, todo o período de exercício na advocacia, de 2007 até 2017, os 10 primeiros anos, eu não tive 16, talvez. Melhor dizendo, 2015 foi a eleição. Em 2015 para 16, foi o primeiro contato com a OAB, com a estrutura da OAB. Antes disso, assim, a OAB eram eles, eu não me envolvia com isso e a OAB não fazia nada por mim. Claro que não, né? Eu também não fazia nada pela OAB sem entender que a OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil. Somos nós Nós. advogados. Então somos a OAB. A OAB não são eles, somos nós. Essa percepção só veio mesmo quando, em 2015, houve a eleição de um amigo meu, que na verdade era assim, eu conheci ele do outro lado do balcão, defendíamos teses diferentes, mas a postura ética dele foi de uma retidão muito grande e Dr. Celso Fernando Joia. E a retidão dele foi tão grande que ele me ligou uma certa feita, falando que era candidato. Eu falei, bom, se você é candidato, você já tem meu voto. E foi Que assim que nós bacana. começamos uma grande amizade, foi sentando em lados opostos da banca, né? Veja só.
Então nós não somos inimigos, né? Quando a gente está em lados opostos, temos que manter aí a postura, o lado profissional, claro, defender o nosso constituinte, mas nós não somos inimigos, nós somos do mesmo, da mesma cepa, né? Aliás, eu não sei por que essa. Eu não sei se isso é egresso da faculdade, Almir, ou esse espírito beligerante em excesso, essa coisa, essa competitividade, porque me parece que os advogados eles defendem os interesses de seus clientes, mas os interesses também têm limites éticos. E se o É, advogado não respeitar isso, o que acontece? Ele vende a sua alma ao diabo. Então, não consigo entender esse combate. Eu entendo o embate. Eu entendo a discussão de faz ideias. parte. Embate de ideias Eu, faz parte. eu não, o combate é que é uma coisa que me preocupa. E eu tenho visto com alguma frequência, infelizmente. Bom, é, é difícil explicar esse fenômeno, né? Eu acho que essa geração mais jovem talvez seja um pouco mais beligerante, mas isso é um pouco de preconceito meu. É, porque eu acho que talvez seja inato de profissionais se colocarem como rivais, e não é bem assim, né? A nossa profissão ela tem um viés filosófico muito importante, né? Que talvez seja, por isso, talvez, uma das profissões mais admiradas, né? Sim, Interessante sim. isso. Deixa eu agradecer aqui o pessoal da OAB Santos, que está acompanhando. Gabi Góes, André, já falei, André que deu uma força aí, viu? Para nos ajudar, né? Roberto Domingues, Ivo já está aqui conosco. Agradeço O a participação de todos Robertinho, vocês. Robertinho, um abraço, Né? Ivo. Ué, é a minha Pessoal, turminha. lembrem-se do. Você está prestigiado, hein? Lembrem-se do coraçãozinho e do aviãozinho. Mas e É aí, isso aí. Almir? Aí a gente desviou um pouquinho, mas eu vou voltar aqui. Quando o doutor Celso, Volta lá no Celso. vou voltar, 2015 para 16, se não me engano, houve essa eleição na OAB, na subseção da Lapa. Eu não era inscrito na Lapa, viu? Eu era inscrito em outro, era no Central. Para mim não fazia diferença, né? Até então a OAB eram eles, né? Então, onde você está Aham. inscrito, não faz nenhuma diferença. Quando passou a ser nós é que as coisas mudaram. E foi aí, foi nessa eleição aí, em que foi uma reeleição do Marcos da Costa, na estadual, e o doutor Celso Gioia, pela oposição na ocasião, foi eleito presidente da subseção da Lapa, e aí eu tinha prometido para ele, bom, se você for eleito, eu vou me transferir para Lapa, eu sou nascido na Lapa, tenho residência na Lapa, Pô, que meu bacana. escritório do lado, na Pompeia, que é um bairro bem do ladinho mesmo da Lapa. Para mim, a Lapa Aham. está dentro da minha vida, do meu coração. Então, eu me transferi para a Lapa em razão dessa promessa. Eu acho que promessa é dívida, né? Para alguns, Sem promessa é dúvidas. dúvida. Para alguns, promessa é dúvida, né? Para mim, não. Para mim, promessa é dívida. Prometi, cumprir. E aí ele me convidou para dirigir uma das comissões. E naquela ocasião eu não tinha mas nenhum tipo de ambição. Eu não entendia que. Eu achei que eu ia ajudar ele, e não algo para mim. Eu ainda penso assim, tá? Ainda acho que quando a gente aceita um desafio de comissão, não é para nós, e sim para a coletividade. Eu Sim, estava enganado, só que eu achava que eu ia ajudar ele, o doutor Celso. E não, eu estava ajudando a coletividade. Mas isso logo eu aprendi. Porque eu falei para ele que eu não tinha nenhuma ambição,
que se ele tivesse outras pessoas, escolha as comissões importantes, se quiser me deixar qualquer uma, não tem problema, não tinha mesmo nenhuma pretensão. E aí nós criamos uma comissão chamada Comissão de Integração Regional, porque havia uma questão relacionada isso em Santos deve existir também, relacionada a fronteiras, né? A Lapa faz fronteira com várias subseções, com a de Osasco, com, se não me engano, de Perus, Freguesia do Ó, Santana e a Central também. Ou seja, tem uma fronteira bastante ampla. E era uma subseção que foi desmembrada, né? A de Pinheiros também, né? A de Pinheiros, Butantã, fazendo divisa. Falei isso? Falei. Então tem várias subseções aí que são vizinhas a Lapa. E havia uma questão de onde é a área geográfica. E nós criamos essa comissão só para desenvolver essa área geográfica. E foi o que eu fiz durante o ano ali, do primeiro ano de mandato. No finalzinho do ano ele estava com um problema, não conseguia encontrar alguém para dirigir a importantíssima comissão de prerrogativas. Aí ele veio me consultar. Você não gostaria de dirigir essa comissão? Ele antevia em mim uma capacidade que eu não acreditava ter. E foi aí que eu demorei para aceitar. Eu falei, não, tem tanta gente mais qualificada que eu, por que você vai escolher eu? Para mim, olha, até o ano passado a OAB eram eles. Eu passei a ser OAB agora. Ele falou, não, você consegue, você tem o elemento necessário. E, de fato, sem falsa modéstia, eu acho que eu fiz uma boa gestão nos 2 anos e meio final da gestão dele e mais um ano e um pouquinho nessa atual gestão, até que houve algum desacerto e eu fui desligado da comissão. Um bom líder sabe sempre identificar os seus liderados, sabe sempre identificar e enaltecer as qualidades dos seus liderados. Então, mérito ao Dr. Celso Joia, que lapidou essa pedra preciosa aí, o nosso amigo Almir. Quero agradecer a um amigo Humberto Feio, o Átila, a Gabi também, minha amiga já entrou. Ai, Fernanda, show de bola, gente. Agora, vamos lá. Você sabe que eu já fui professor de ética profissional e já integrei a comissão de prerrogativas da OAB Santos, da área parte trabalhista. Então, é um assunto que muito, muito me interessa. Aí, o Ivo está dizendo que você foi um grande presidente de prerrogativas e o vice dele, então, brincadeira, que foi ele mesmo, né, o Ivo, né? O Ivo foi um dos vice-presidentes, né? O Ivo foi meu último vice-presidente. Anteriormente, ele foi... o vice-presidente era o Dr. Faria. Dr. Faria, o Slaine dos Santos Faria, é um grandíssimo advogado, uma pessoa de um conhecimento vastíssimo. Vai estar falando sobre... Estar falando é feio. Ele vai falar sobre o Código de Defesa do Consumidor, se não me engano, agora no dia 1º, numa live do Movimento Raiz. Já está aí feita a propagandinha, vale a pena. Ótimo. Vamos convidar, pessoal, vamos curtir. É a roupa Movimento Raiz, né? Ou a Raiz Movimento. Tá. Não sei se é a Raiz Movimento. Ivo, dá uma socorro aí para nós, Ivo. Isso, Ivo, faz favor. Só para as pessoas, nossos amigos que estão entrando agora, rapidamente, eu quero dizer o seguinte. Toda segunda-feira, agora, a partir de hoje, porque semana passada, essa semana, eu tive que fazer na quinta, porque não pude estar aqui na segunda, mas a partir toda segunda-feira, vamos estar com as lives do Enchendo a Banca para poder disseminar conceitos diferentes do que a gente aprende na faculdade, importantíssimo para o desenvolvimento da advocacia, e eu estou convidando em forma de retribuição as pessoas que me convidaram ao longo desse período para fazer a live. Hoje o nosso convidado, Almir, que foi um excelente presidente da Comissão de Prerrogativas,
lá da OAB Lapa. Já contou essa história que até há pouco ele nem queria saber de OAB. Eu tenho que te dizer que eu também nunca tive, não tenho nenhuma pretensão de ser um dirigente da OAB, mas em contrapartida eu quero muito poder ajudar a advocacia e os advogados. Então, Almir, vamos falar sobre a sua especialidade, graças ao doutor Joia, que colocou Então, você à frente da comissão de prerrogativas. E eu que falo de networking, e o nosso tema ele foi bastante, assim, eu diria instigante, que tem muita é verdade. gente. Prerrogativa é muito importante, acho que isso acaba muitas vezes sendo colocado em segundo plano. Infelizmente, nós estamos vendo, e muito dentro desse período de pandemia, os nossos colegas exacerbando o seu direito de divulgar o seu escritório, e aí todo mundo está falando, ah, mas ele está querendo fazer o network, está fazendo marketing na internet, então isso não pode. Almir, vamos lá, o que que você tem para nos dizer sobre prerrogativas Bom, e network? em princípio, é preciso diferenciar a prerrogativa, as prerrogativas e as questões éticas, elas são colocadas no banco da escola, elas são colocadas como coisas, como situações, né, do mesmo fermento, mas não são. Embora estejam ali colocadas na mesma lei, 8.906 de 94, é o nosso estatuto, né? A ética ela é considerada como aquilo que você é, deve fazer, né? É como você deve se conduzir. Enquanto a prerrogativa é a liberdade de você atuar. A prerrogativa é frente à autoridade, frente a outras pessoas intervenientes na relação jurídica. E é importante que a gente diga que a prerrogativa ela só é eficiente, só é exercida no exercício da profissão. Ou seja, não dá para você falar em prerrogativa se você está no meio de um trânsito, num acidente de trânsito. Você não tem prerrogativa nenhuma. Você é uma pessoa exatamente com os mesmíssimos direitos e deveres de todo mundo. Não pode passar o farol fechado só porque você é advogado. Não, não pode. Isso não é uma prerrogativa. Então, Eu já vi muito advogado dando carteirada em vários lugares, viu, Almir? dar carteirada também não é prerrogativa, tá? É importante dizer isso. Não é prerrogativa. Dar carteirada é, no mínimo, uma falta de ética. Então, aí, é exatamente o contrário da prerrogativa. Eu lembro de ter feito um evento, lembro não, eu fiz, eu com minha equipe, quando eu falo eu fiz, eu não quero dizer que sou eu o realizador, porque eu sempre atribuo tarefas, eu não sou um cara de eu faço, não, ninguém mais precisa se mover. Muito ao contrário, ó, nós temos que fazer isso, o que, que cada um vai fazer aqui? Os que passaram pela comissão de prerrogativas e até hoje estão do meu lado, de uma certa forma, sabem que esse modo de agir é o meu modo de vida mesmo de agir. Então, eu sempre estou atribuindo tarefas. E tanto é isso que as pessoas estão mesmo aí. O Robertinho, o Ivo, o Faria, quem mais que é do nosso grupo? O Marco Ricardo. Aurélio, estou vendo aqui, Andréia. A Andrea Mester a Andrea Mester, ela é do Movimento Raiz. Mas eu digo as pessoas que estavam comigo, a doutora Elisângela, que também deve estar aí na plateia. Esse pessoal que fez parte da Comissão de Prerrogativa sabe que eu nunca fui o cara. Quando havia eventos, eu geralmente destacava os membros da própria comissão e eu mesmo fazia aquele discursinho inicial e deixava a coisa rolar, a coisa verdadeira rolando entre os colegas da comissão, né? Então, essa transferência de responsabilidade e tal, quando eu digo eu fazia, então, tivemos um evento, quando eu digo eu fazia, não, o grupo fazia. Nós fizemos um evento, um debate interessantíssimo
com várias autoridades. O Ivo vai lembrar bem dessa, que ele participou ativamente aí da construção desse evento, chamado é, é, Prerrogativas com Ética. Era um debate. De um lado eu colocava autoridades que supostamente seriam violadoras de prerrogativas, do outro lado advogados de diversas áreas, falando aí mesmo dos limites entre prerrogativas e a questão ética. É bem interessante isso. É. É bom que E se diga, viu? A situação entre advogados nunca é de prerrogativas. Um advogado não tem prerrogativa sobre outro advogado. Sempre é uma questão ética. Olha que essa, interessante. essa distinção é muito importante, né? Você sabe que ontem eu recebi um contato de uma amiga, não, que estavam querendo negociar um processo, que ela tem um precatório e tal, e eu preciso da sua ajuda, preciso de um advogado. A primeira coisa que eu fiz foi identificar, olha, você já tem um advogado no processo. Isso quer dizer que eu não posso atuar em seu favor. Eu sinto que os colegas não têm esta consciência, Almir. Muito Então, embora o meu networking tenha feito com que ela me procurasse, isso não quer dizer que a qualquer custo eu possa atender. Ela fala assim, mas você não pode nem dar uma ligadinha para a pessoa que me ofereceu? Eu falei, não posso. não mesmo. E não é. Eu falei para ela, não, eu não estou não querendo te ajudar. É só que eu não posso fazer isso por você, porque você já tem uma advogada constituída. Você não percebe que a todo momento parece que nós somos tentados a violar essa ética? Olha, conhecimento é ouro. Então, você, meu amigo, minha amiga, meus colegas advogados, mesmo que não sejam amigos, mas que são colegas advogados, leiam. Vocês já saíram do banco da faculdade, leiam o Código de Ética, leiam o Estatuto da Advocacia na parte aí não vou lembrar o artigo, deixa eu ver se eu lembro. É, do, do, eu ia falar do 39, que é publicidade, mas não. Leiam a parte do Estatuto da Advocacia que fala sobre a ética. É importante você conhecer. Outra coisa que é importantíssimo, veja, meus amigos, network funciona. É o seu grupo de relacionamento. Funciona para todo lado, para o bem e para o mal. Pro bem e Porque pro se mal. você não tiver ética, isso vai funcionar também. Isso. Vai funcionar. É rastilho de pólvora. Quando você comete uma falha ética, acredite, você está atraindo o network negativo. Não é verdade, Você Breno? Não estou totalmente, falando. totalmente. Não, absolutamente. Porque o networking, ele serve para você construir a sua rede de contatos, você desenvolver a sua rede de contatos. O que eu sempre falo para os meus alunos do Enchendo a Banca, e eu coloco isso claramente e muitas vezes, é que o networking de verdade, a questão é reciprocidade e você ter o valor de contribuição e mais ainda, eu entendo que esse tipo de afronta, ele vai te trazer, eu acredito na lei de causa e efeito, vamos dizer assim, que ela é a base. Lei de causa e efeito, ela é a base do pensamento da reciprocidade. Isso eu quero dizer o seguinte, não pense você que fazendo network, dando um chapéu em outros advogados, isso não vai retornar para você. Porque isso é um networking muito mal interpretado. Não foram raras as vezes. Eu tenho 25 anos de advocacia, 26 já, Almir, e com a barriga encostada no balcão, chega sempre alguém, eu sou especialista na área de direito do trabalho, e fala, doutor, eu estou com um processo aqui, o senhor não quer dar uma espiada? E eu falava para a pessoa, falei, olha, cara, não posso.
Ninguém pode dar palpite. Ninguém sabe qual a relação dele com aquele colega. É, porque o meu advogado não me dá informação. Eu falei, então, olha, você tem dois caminhos. Ou você liga para o seu advogado, ou você vai ali na OAB, que os fóruns aqui em Santos normalmente são perto, normalmente os fóruns são perto da OAB, você vai ali na OAB e você vai conversar com o pessoal da comissão de ética dizendo que o seu advogado não te atende, e etc, etc. E eu, não raras as vezes, eu descobri que não era nada disso. Que o processo estava correndo normalmente, que alguém sempre fica abusando. Eu fico enlouquecido quando os meus clientes vêm. Não, porque um amigo meu falou que você tem que fazer tal coisa no processo. É, Mal sabem eles que estão violando a ética, correto, certo, Almir? com certeza. Ou o seu Google falou, né? Ah, Google sabe tudo hoje, né? Quase Sabe tudo. tudo. Não, sabe tudo. Sabe tudo. Essa questão de desenvolver network negativo, eu quis dizer, porque eu comparo a construção do network ao plantio de uma árvore, por exemplo. Se você plantar uma semente de macieira, acredite, você não vai colher pera, não vai colher banana, não vai colher melancia, não vai colher outra coisa senão maçã. Então, a ética está intimamente ligada a isso. Se você plantar uma ideia, uma rede de relacionamentos sem ética, e não pense que é só sem ética entre os colegas, é sem ética entre você e seu cliente. Essa, a ética que foi demonstrada aqui é clara. Eu não posso fazer isso, isso seria antiético. Eu não posso fazer, simplesmente não posso. Se ele fizesse, imaginem, se ele atendesse o cliente, o que esse cliente teria de volta para o Brena Ligação. que atendeu? Está em cima da hora? Não, não, vamos embora. Estamos indo, estamos indo. Vamos lá, vamos lá. O que ele teria de volta de um cliente que você já começa atendendo sem ética? Você sabe o que acontece? Quando você atende alguém sem ética, você pode esperar que você não vai ter ética de volta. Você vai ter a falta dela. Ora, então é importante que você não só conheça a ética, mas entenda o mecanismo da ética, né? O Sem mecanismo da dúvida. ética é interno, é aquilo que você faz porque você é obrigado, mas é porque isso faz parte do seu conjunto de crenças. Tem que fazer parte do seu conjunto de crenças. Conhecimento é ouro, eu sempre digo isso. Você tem que conhecer. Tem que conhecer, Mara. né? Tem que ter o estatuto tem que ser conhecido. Ele tem que ser o livro de cabeceira, né? Olha, o E meu é cheio de orelhinhas. Cheio de eu, eu tenho, orelhinhas. eu tenho uma ideia bastante simples sobre essa questão ética, e você me corrija se eu estiver errado. Não faça para os outros o que você não quer que faça para você. Faz sentido. Se você não quer que outras pessoas atravessem o seu trabalho como advogado, não faça isso. Hã? Faz todo sentido. Cara, porque é tão simples, é tão simples. Nunca faça com outro o que você não queira que faça para você. Deixa eu te perguntar uma coisa, Almir. Pode. Nosso tema era ética e prerrogativas no networking. Nós estamos falando sobre ética. Mas em termos de prerrogativas, o que você acha que o networking se conecta? Você deu uma pitada. Qual é a tua visão a respeito disso? Eu acho que o networking se relaciona basicamente ao direito postulatório. Porque só o advogado pode fazer determinados atos. E as pessoas precisam saber que você é advogado, né? Mas como é que isso pode acontecer? Tem que ser feito de uma maneira ética, mas e é por isso, né? Mas é claro que é a sua prerrogativa de postulação, né? É, era nesse caminho que você queria que eu fosse, não? Não, você fica à vontade. O que eu quero, Assim, você é o é que o existem, sim, showman hoje.
Eu quero só agradecer a presença da Fernanda aqui, trabalhou comigo durante muitos anos. Obrigado, Fê. Estamos falando sobre éticas e prerrogativas aí hoje. Ana Camargo, Isso. sim, seja bem-vinda Pessoal, aí. lembrando de coraçõezinhos e aviãozinhos, hein? Isso, coraçõezinhos e aviãozinhos. Gostei Isso. dela. Muito bem. As prerrogativas são um conjunto de direitos do advogado enquanto exercente da profissão. Então, veja, para você exercer sua profissão, você precisa conhecer suas prerrogativas, que são aquelas elencadas aí nos artigos 6º e 7º da Lei 8.906, e mais algumas prerrogativas que são esparsas, mas essas daqui são as que mais, eu falei artigo 6º e 7º, 7º A e 7º B também, que agora o 7º B, artigo 7º B, fala sobre a criminalização da violação de prerrogativas dos incisos, se não me engano, 2 a 4, 2 a 5 da... Vai pegar isso, Almir? É, Aqui no é, Brasil tem a lei que pega, a lei que não pega, né? Vai pegar isso, a criminalização? bom, eu penso que quem julga é o mesmo elemento que comete a falta, é o mesmo órgão, né? Então, veja, um juiz que está sendo julgado pelo crime de violação de prerrogativas vai ser julgado por quem? Por um outro juiz. Bom, o corporativismo dos juízes é bastante forte. Penso eu que não cumprir a lei pelo juiz é uma prevaricação, né? Pelo juiz. Então, acredito que se ele não for pego porque violou prerrogativa, certamente o seu salvador será pego pelo crime de prevaricação. Pois Acho é. difícil uma lei que não pega. Isso daí assim, é uma lei que não é usada. Lei que não pega, e eu assim, até acho esse termo impróprio, não é que não pega, é que as pessoas não sabem usar, ou a lei foi redigida de uma maneira ruim. É, a técnica redacional é falha. Nesse caso, ela tem algumas falhas, não tenha dúvidas, mas não acredito que não pegue. Eu fui bastante questionado sobre essa questão, especificamente sobre essa lei pegar. Justamente fui procurado pelo presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da subseção da Lapa. Ele me procurou todo preocupado, falou, mas doutor, isso é um problema muito sério, porque quem vai julgar é o próprio juiz, você acha que um juiz vai condenar outro juiz? Eu falei exatamente isso. Ora, a lei está aí, ela será aplicada ou não será aplicada se couber. Agora, é um outro juiz? Há casos em que juiz... Ao famosíssimo caso do juiz Lalau, não sei se você sabe dessa história, aliás, é ligado à Sei, sua área aí. sei, sei bem. Famosíssima essa história, porque... E ele foi julgado, foi condenado, né? Foi. Tudo bem, devolveu o dinheiro, mas, enfim. Nunca devolveu. Aliás, eu fico, esse caso aí, o Fórum Rui Barbosa, lá de São Paulo, quem advoga há tanto tempo, sabe que era imprescindível a construção de um fórum trabalhista em São Paulo, porque as instalações eram, inclusive, colocavam os servidores e a população em risco. E o Isso, era... fórum, o fórum ficou extremamente estigmatizado. Mas voltando para nossas prerrogativas, Mas você Almir, vê, você que foi só para presidente lá. complementar essa questão do fórum aí, você Ah, vê, foi um networking negativo, porque apesar de ter sido uma construção necessária, tal, quantos e quantos suicídios aconteceram nesse prédio nos últimos, digamos, 10 anos? Dezenas de suicídios. Impressionante como essa energia acabou ficando impregnada. Hoje em dia parece que as coisas estão mais calmas. A ideia de ser uma casa de justiça não parece ter funcionado muito bem. Os suicídios foram de ambos os lados, viu? Reclamante e reclamado. Teve nossa, um caso que me é impressionou triste, né? bastante. Triste a gente ver associado isso
a esse tipo de fato que é lamentável, né? É triste mesmo. As pessoas usarem uma instalação pública, uma casa de justiça para por fim à própria vida. Bem Lamentável, lamentável. Mas lamentável. isso aí tem mais a ver com o espírito da coisa, o, o plantio que foi feito ali, O que foi né? feito. Um fruto, uma semente ruim que foi plantada, né? No E networking é parece, exatamente isso. e Networking quer parece dizer, você esse planta uma leão. semente ruim. Mas Network, voltando, assim, você planta uma semente ruim e nasce muitos frutos ruins. Mas eu quero te voltar aqui na questão da prerrogativa. Você não concorda comigo que talvez a questão da prerrogativa principal é que nós, a maioria de nós advogados, não sabe como exercer as suas prerrogativas? eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Uma das primeiras missões que eu ainda não abandonei, mesmo não estando mais dentro da estrutura da OAB, eu continuo trabalhando muito fortemente nesse sentido. Eu vou repetir uma frase que eu uso sempre: conhecimento é ouro, e eu distribuo ouro. Eu acho que as pessoas precisam conhecer o mais possível se falar sobre o assunto. Como é que você consegue defender alguém se você não conhece o caso? Se você não conhece a lei que se aplica? Você não consegue defender. Exatamente é a mesma coisa com relação às prerrogativas. O primeiro o primeiro advogado seu é você mesmo. Então você precisa conhecer profundamente esses 20 e poucos incisos do artigo 7º, você tem que conhecer. Ah, mas eu não vou em delegacia. Tá bom, mas você vai no fórum? Ah, eu não, eu atendo tudo, agora o processo é tudo eletrônico, eu nem vou no balcão. Mas você ainda tem prerrogativas que você precisa conhecer. Você tem direito à vista de processo. Você tem direito a falar com seu constituinte reservadamente, pessoalmente e reservadamente. É, é, você ainda tem direito de fazer carga de processos, ainda que existem ainda processos físicos. Você ainda tem direito de pedir para falar com o juiz sem hora marcada. Com o desembargador também, que o desembargador também é juiz. Outro O dia ministro. comemoraram, viu, aqui em Santos, uma Oi? decisão. Outro dia foi comemorada aqui, eu recebi uma notícia dos colegas advogados de Santos, a notícia de que o tribunal determinou que o juiz atendesse os advogados sem hora marcada. Ah, sim, que bom que o tribunal fez isso, porque ele Que só por- está por- cumprindo. Porque eu quero agradecer, viu, a presença do também o Heleno, o André, grande amigo da faculdade, da escola, que sempre me acompanha nosso trabalho lá no Enchendo a Banca. E, mas eu percebo que a questão das prerrogativas ela está intimamente ligada ao networking. Perceba que talvez se você consegue desenvolver um excelente networking com os membros do Poder Judiciário, com os servidores, talvez você corra um risco muito menor de ter as suas prerrogativas violadas. O que você acha É disso? verdade, é verdade, é verdade. É importante também dizer que, assim, como eu trabalho com prerrogativas, agora um pouco mais general de pijamas, né, como diz um Fernando Freire, Não vem com é, essa, daqui a pouco você põe a farda de novo. vamos ver, vamos ver. De qualquer maneira, a gente ainda tem o conhecimento. Eu entendo que quando a gente trabalha com a coisa, com as prerrogativas, a gente vê muitos casos de violação de prerrogativas, mas essa não é a regra. Em geral, o relacionamento com os servidores, o relacionamento com os juízes, com os delegados e até policiais, em geral, são bons relacionamentos. E é importante que a gente construa bons relacionamentos. A ideia não é brigar. A ideia não é. Exato. O direito não é briga. As suas prerrogativas não são para ser brigadas. Não é para isso. É para você exercer livremente a sua profissão. Para você exercer o exercício, né? Para praticar o exercício da ampla defesa. Está ligado intimamente a isso.
Então não é para briga, é ao contrário. É bom que você construa um bom relacionamento, porque isso também garante a não violação das prerrogativas. Garante, sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Garante. Isso, É importante isso. Mas é importante também conhecer, porque assim, é muito bom que você seja firme com isso. Tem que ser firme. Eu ia falar um pouco mais a respeito de o advogado não conhecer as próprias prerrogativas, fica à é, vontade. porque eu acho importante também esse aspecto de que você precisa conhecer as suas prerrogativas, porque você é seu primeiro advogado, e também você precisa conhecer as prerrogativas do advogado para evitar que o seu colega, o seu amigo, é, o seu colega advogado também não sofra. E que você seja o defensor do seu colega. E não Porque se nós temos. valha, e não se valha de uma situação para ganhar um processo quando a prerrogativa do seu colega está sendo violada. O que é um absurdo. É uma jogada suja. Suja. Já vi acontecer isso, nós já vimos acontecer isso na seara trabalhista, isso é muito comum, o advogado ficar Comum. o outro sofrendo violação de prerrogativa, tendo a palavra caçada e o advogado assim, que É, isso, gente? Não, vou ganhar o processo. não. Eu tive casos já que o colega não conseguiu chegar à audiência e era um motivo justo, e o juiz falou, doutor, vamos aplicar a confissão? Eu falei, não vamos aplicar a confissão. Eu não vou me valer dessa situação. Eu conheço o colega. Não acho. Esse não tem valor para mim isso. Não tem nenhum valor para mim isso. É muito importante. E aí nós estamos falando de ética e prerrogativas ao mesmo tempo, né? A gente divide isso doutrinariamente, mas isso daí Aham. está intrínseco, né? Faz parte da característica da pessoa, do advogado e da advocacia em geral. É claro, doutrinariamente a gente tem que dividir. De um lado, você tem os direitos, as prerrogativas são tidas no, no estatuto como direitos. Então você tem. São direitos supervenientes mesmo, são direitos que vêm além. E estão ligados, intimamente ligados ao conceito constitucional de ampla defesa e duplo grau de jurisdição, de equiparação de armas, né? As prerrogativas estão ligadas a isso. E a ética também está ligada ao exercício da profissão. A ética do advogado, é claro, mas é importante que você tenha ética na vida. Claro, ambos são conceitos filosóficos. Se a gente for falar de filosofia aqui, não vai dar tempo de falar. E aí vai demorar bastante mesmo. Que aí vem do ser e do dever ser. Bom, vai longe ainda, né? Filosofia. Muito bom. Eu queria te fazer uma pergunta, Almir, mas antes, eu quero Pergunte. agradecer aí o Luiz Gustavo também, Zenilton, show de bola. Pessoal, por favor, coraçõezinhos e aviãozinhos. Então, coraçõezinhos e aviãozinhos para quem está curtindo para divulgar a nossa live. Eu queria também dizer para vocês o seguinte: ontem eu fiz a masterclass do Enchendo a Banca, então as inscrições para a nova turma do Enchendo a Banca estão abertas até a quarta-feira que vem. É só entrar no @enchendo a banca, vocês vão ver o link. Quem tiver interesse em conhecer o nosso, como você pode desenvolver a sua rede de contatos e desenvolver o seu network, o seu marketing boca a boca, que eu saiba, é o único curso de marketing focado para o marketing boca a boca. Então, clica aí no link e nós vamos ter todo o projeto de atender vocês. Ó, minha cunhada Gláucia, obrigado pelo prestígio. Deixa eu te perguntar, eu queria que você me desse um exemplo claro, Almir, de um fato que é muito comum, que os advogados não sabem como exercer a sua prerrogativa. Olha, eu já vi acontecer com colegas de prerrogativas. Uma ocasião nós estávamos naquela salinha dos desembargadores ali da Conde de Sarzedas, e o desembargador estava na sala dele, mas tinha uma orientação ali. Não, ele só atende com hora marcada. Ah, então tá bom, vamos marcar hora. Como assim? Vamos marcar hora? Não, eu falei, não.
diga ao desembargador que nós estamos aqui e ele está lá e que nós vamos subir. Pode dizer para ele. Mas de que assunto se trata? Trata-se de prerrogativa. Qual é o assunto? Prerrogativa. Essa questão parece tola, mas não é. O advogado ele tem a prerrogativa de falar diretamente com o magistrado, além das cancelas e sem necessariamente marcar a hora. É claro que ele tem que obedecer, e aí está no estatuto, mas isso daí é uma questão absolutamente lógica. Quem chegou primeiro é atendido primeiro, quem chegou depois é atendido depois. E digo mais, advogado idoso, aquele que tem, segundo a lei, né, o Estatuto do Idoso, acima de 60 anos, ele tem prioridade. Eu acho que, embora não esteja na lei, ele tem prioridade de ser atendido primeiro, Claro, antes sem dos dúvida. demais. É claro, sem dúvida. Porque as leis elas não podem ser olhadas individualmente. Nós temos Isoladamente. isoladamente, nós temos um sistema jurídico que fala sobre isso. Então me parece que também para este caso tem que exercer o benefício. Embora eu vou dizer honestamente, viu? Eu conheço muitas pessoas de 60 anos que eu não poderia dizer que são idosas. Eu são muito mais ativos inclusive fisicamente, do que muitas pessoas mais jovens, né? Eu escrevi sobre o Estatuto do Idoso. Eu fiz um livro alguns anos atrás. De fato, eu acho que deveria haver classificação de idosos. Acho que na técnica redacional faltou, porque, assim, direito geral no direito geral é considerado idoso o que a lei determina. A lei Sim, determina que é acima de 60 anos. Mas eu entendo também que o conjunto legal, né, aquela lei, ela foi escrita há algum tempo atrás. Isso aconteceu também com o Código Civil de 2002. Ele foi escrito na década de 70, foi um pouco atualizado, mas ele foi escrito na década de 70, que era uma época moderna para a época, né? Ele era um texto hipermoderno na época, mas em 2002 ele já não era tão moderno. Então ele tem alguns resquícios, teve até algumas questões de inconstitucionalidade aí, se não me engano, o artigo 1000, que fala sobre o concubinato, né? Que fala sobre união estável, que antes tratava como concubinato, passou a tratar como união estável, mas deu algumas situações que causava uma diferença muito grande, né? Mas enfim, já chegou tarde, né? Eu acho que o Estatuto do Idoso passou por esse mesmo processo. Ele foi trazido à luz, foi trazido à realidade tarde demais. Então, o que acontece? A qualidade de vida aumentou, né? Nós temos uma qualidade de vida hoje muito superior, por exemplo, à década de 70. Na década de 70, 50 anos já era considerado uma pessoa velha. exato, é isso aí. 60 anos estava aposentado, não queria mais saber de nada. Então, hoje em dia, a faixa de pessoas idosas, eu acredito, está acima dos 75, 80 anos, que já são pessoas que, aliás, há um adendo aí, há um acréscimo na lei, dando prioridades prioritárias aos acima de 80. Inventamos, né, a urgência urgentíssima e depois e aí inventamos também a prioridade Prioridade prioritária, prioritária. né? O brasileiro até para na legislação ele é bastante criativo, né, Bom, meu talvez amigo? os neologismos, né? Deixa eu fazer uma pequeníssima correção, com sua permissão. É que você disse que eu te ensinei o termo live espectador. Deixa eu dar a origem. O verdadeiro autor foi o Dr. Alexandre Volpiani Carnelós, que é vice-presidente da subseção de Osasco, meu amigo, ele que cunhou esse termo. E eu achei bacana, eu adaptei para nós e você está divulgando. Então vamos falar da origem, né? A origem, o Ah, autor, direito autoral, né? sim. Vamos preservar.
Legal, Alexandre. É Entusiasta, fantástico, né? fantástico. Olha, quero agradecer também a Luciana Abrão, que está nos prestigiando. Pessoal, coraçãozinho, aviãozinho, nós estamos quase. A Cíntia acabou de entrar, a Cíntia A Navarro. Cíntia Navarro Buri é minha amiga de adolescência e está Olha, aí que Cíntia, bacana, show de bola, Cíntia. Agradeço por você estar nos prestigiando, aliás, prestigiando o Almir. Almir, mas, provavelmente a gente já está encerrando, assim, e eu quero. Cara, passou tão rápido. Eu só estou checando o relógio aqui porque ele dá um aviso. E eu, se a gente deixar, engata, engata na conversa e vai embora. Então, quero que você fale o seguinte. Primeiro, convidar as pessoas para conhecer o movimento raiz. Acho bastante importante. Fala um pouquinho do movimento raiz e depois você fala. olha, Movimento Raiz Recado, é um movimento. recado final. E depois um recado final. Chá comigo. O Movimento Raiz foi um movimento formado por advogados, com base em princípios. São vários os princípios que nós seguimos, mas basicamente são os princípios ligados à ética, à moral, bons costumes, de um modo geral. Um dos pontos mais importantes é a questão de ouvir, todos são ouvidos, e, é, e todos têm direito de falar. Nas estruturas atuais, pouca gente tem direito de falar. No movimento raiz, todos têm direito de falar. Muito bem. Deixa eu aproveitar e fazer uma propagandinha do movimento raiz, porque logo coladinho aqui na nossa live vai ter uma Ó, outra live. rápido, faltam 20 segundos. Olha só, live no Movimento Raiz, Facebook, Ó, movimentoraiz.com.br. a Rispos Movimento ADV aí, o Insta. Muito bem. Pessoal, Ó, tema, Direitos e Garantias Constitucionais do Cristianismo, com o Dr. Celso Joia e o Dr. Leandro Ricardo da Silva. Não perca, um grande abraço. O Breno, Almir, obrigado. agradeço. Valeu, meu amigo.